Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do Ateliê Love You. Eu sou a Yu e nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo desse estojo multiuso. Esse vídeo aula eu fiz ele bem detalhado, pensando em quem está iniciando nessa arte da costura criativa. Então eu espero que seja muito útil para você que está começando. E esse estojo ele dá para usar como carteira, para colocar celular, caneta, maquiagem, enfim, ele é bem versátil. E o tamanho da peça final é de 21 centímetros de largura por 12 centímetros de altura. E eu fiz vários desse estojo, mostrei lá no meu Instagram e recebi alguns pedidos para gravar o passo a passo aqui para o canal. Então chegou a hora, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, eu fiz com bastante carinho, então vamos lá! Nesse projeto eu vou utilizar o tecido tricoline 100% algodão, mas você pode utilizar outro tipo de tecido, pode ser o tecido sintético, o tecido poliéster, o jeans, então usa o material da sua preferência. Eu cortei 2 vezes no tecido principal a medida de 23 centímetros de largura por 13 centímetros de altura, 2 vezes no tecido exterior, 2 vezes no tecido de forro e 2 vezes na manta. A manta que eu estou utilizando é a manta R1, ela tem um termocolante em um dos lados, esse lado mais áspero, onde tem o termocolante que ativa com o calor do ferro, e do outro lado ela é mais felpudinha. Eu gosto bastante de trabalhar com essa combinação de materiais, o tricoline e a manta R1 ou R2, é o material que eu estou mais habituada a utilizar aqui no meu ateliê, mas você pode substituir pelo material da sua preferência. O estruturante você pode utilizar um feltro, uma entretela, um nylon, então use o material que você tem disponível. Eu cortei aqui também uma tirinha de tecido, que vai ser a alça do nosso estojo. Essa tira de tecido, ela mede 30 centímetros por 5, uma vez aqui no tecido exterior também. Eu vou utilizar um zíper, você pode usar o zíper pronto, eu gosto de usar esse zíper que a gente compra por metro. Esse zíper é o número 5, ele é um pouquinho mais largo aqui, então eu cortei 26 centímetros de comprimento, eu cortei um pouquinho maior que a largura aqui do nosso estojo, para ficar mais fácil de colocar o cursor do zíper. Então vou utilizar aqui um cursor para colocar depois aqui no nosso zíper. Eu vou usar também um cordão de cetim e uma miçanga. Eu sempre coloco nas minhas peças esse cordão e a miçanga para enfeitar aqui o cursor do zíper. Então fica desse jeitinho assim. O cordão e as miçangas tem disponível lá na minha loja da Shopee e do Alucete também, tem várias cores disponíveis. Vou deixar o link das lojas aqui na descrição do vídeo para quem quiser adquirir também. Separei aqui uma etiqueta, linha combinando aqui com os tecidos, e esses são os materiais que a gente vai utilizar. O primeiro passo é fixar o tecido exterior na manta, então vou pegar aqui um de cada, vou colocar a parte áspera da manta virada para cima, coloco o tecido aqui em cima e vou passar o ferro para ativar a colinha e fixar esse tecido aqui na manta. O meu ferro está na temperatura máxima, aqui você tem que tomar cuidado para não passar o ferro nessas partes para a colinha não grudar na base do ferro. Então nessa hora eu pego aqui o tecidinho de forro e protejo aqui essas bordinhas, que a manta sempre corta um pouquinho maior para ficar melhor aqui na hora de fixar os dois. Então eu coloco assim, aí depois é só retirar e ir passando. Fixei aqui as duas partes na manta. Agora eu vou aproveitar que eu tô com o ferro ligado e vou passar a alça. Então do lado do avesso aqui dessa tirinha, eu vou dobrar aqui as duas pontas, as duas laterais, meio centímetro pra dentro. Eu faço assim de olho mesmo e vou passando o ferro. Então dobro um pedacinho aqui. Do outro lado a mesma coisa. E depois eu dobro no meio, dessa forma aqui, e passo o ferro novamente. A alça vai ficar desse jeitinho assim. E agora eu vou passar 2 costuras, uma aqui em toda essa parte para fechar e uma costura paralela para dar o acabamento. Aqui eu vou aproveitar para costurar toda a volta também. Eu já passei o ferro para fixar o tecido na manta, mas eu gosto de passar uma costura de segurança bem na beiradinha em toda a volta, para ela ficar bem fixa aqui na manta, e vou recortar o excesso da manta também. Isso eu vou fazer aqui nas duas partes. E
E as costuras da alça ficaram assim, lembra sempre de dar o retrocesso no início e no fim de todas as costuras. Aqui eu já fixei também o tecido exterior na manta, a costura foi bem na beiradinha, uma costura de segurança. Aproveitei para colocar a minha etiqueta, então coloquei aqui de 3 centímetros, daqui para cá 3 centímetros, e centralizei aqui a etiqueta bem no meio. Agora eu vou recortar os excessos de manta. E agora eu vou costurar o zíper, então vou pegar aqui a parte da frente, fixa com a manta. Vou pegar aqui um dos lados do forrinho, o zíper. Esse daqui é o direito do zíper, onde tem os dentinhos. Esse aqui é o lado do avesso do zíper. Então eu vou colocar direito do zíper com o direito da estampa, direito com direito. Esse lado aqui eu vou deixar sobrando pra gente colocar o cursor depois. Então eu alinho bem certinho aqui a parte de cima com o zíper. Eu vou prender com esses grampinhos aqui de patchwork, você pode usar alfinetes, pode usar aqueles clipes maiores de papel, né? Pode usar também que funciona super bem. Eu vou prender toda essa parte aqui. Aqui, se você preferir, você já pode passar uma costura reta e depois costurar o forro. Eu vou fazer já costurar todos juntos, então tá preso aqui o zíper com o tecido. Vou pegar o meu forrinho, direito do forro com direito do tecido, direito com direito, e vou prender aqui tudo junto. Agora ficou esse sanduíche, né? O tecido exterior com a manta, o zíper e o forrinho. E vou passar uma costura reta aqui, deixando um dedinho de cada lado sem costurar. Então, vou começar costurando daqui, dou o retrocesso, começo aqui, dou o retrocesso, costuro toda essa parte. Quando tiver faltando mais ou menos um dedinho aqui mais ou menos, dou o retrocesso e deixo essa partinha sem costurar. Eu vou trocar o calcador da minha máquina também pelo calcador de zíper para essa costura ficar melhor. Então, vou costurar desse jeitinho aqui e vou mostrar na máquina que vai ficar mais fácil de entender também. Costura feita, deixei um dedinho de cada lado sem costurar, e agora eu vou fazer o pesponto do lado do direito. Então, eu vou pegar o tecido de forro, vou trazer ele aqui para trás da manta, puxo bem o zíper aqui pra cima. Se você sentir dificuldade, você pode passar o ferro aqui também, pra ele ficar bem esticadinho e vincado. E vou passar o pesponto aqui desse lado. Então, eu vou deixar também um dedinho de cada lado sem costurar. Eu começo aqui, dou o retrocesso, costuro toda essa parte, aqui dou o retrocesso. Aqui, se você preferir, você pode colocar alfinetes pra ele ficar bem esticadinho, porque essa parte não pode ficar pra cima, senão ela vai enroscar no carrinho do zíper. Então, tem que ficar bem esticadinho na hora de quando estiver na máquina costurando, você vai puxando o forrinho aqui pra fora, pra ele ficar bem esticadinho mesmo. Pesponto feito, deixei aqui essa parte sem costurar dos dois lados, né? Deixa eu mostrar aqui atrás. E agora é só costurar o outro lado do estojo. Então, eu vou pegar aqui a parte de trás, vou colocar direito do zíper, esse é o direito do zíper, né? Direito do zíper com o direito da estampa, direito com direito, alinho bem aqui as laterais, uno aqui a parte de cima com a extremidade aqui do zíper, vou prender aqui com os grampinhos também. E agora é só pegar o outro lado do forro, vou colocar direito do forro com direito do forro, direito com direito, uno com os grampinhos também. E aqui é a mesma coisa, só passar uma costura reta aqui em toda essa parte, deixando um dedinho aqui sem costurar. Começo aqui, dou o retrocesso, costuro toda essa parte, dou o retrocesso. Costura pronta. Agora é só fazer o mesmo processo, trazer o forrinho aqui pra trás da manta. Aí eu vou abrir aqui, vou colocar tecido exterior com a manta de um lado, forrinho de outro.
Vou abrir deixando o zíper assim no meio. Aqui a mesma coisa, você pode passar o ferro pra vincar, pode colocar os grampinhos, os alfinetes pra ficar bem esticadinho. E é só fazer o pesponto aqui nessa parte. Então eu fiz o pesponto aqui desse lado, vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Começando aqui, deixando um dedinho sem costurar, né? Começa aqui, retrocesso, costura toda essa parte, retrocesso. Esticando bem aqui o forrinho, porque ele tende a subir um pouquinho por causa dessa grossura aqui da manta, né? Então você tem que esticar ele bem pra ele não interromper aqui o caminho do carrinho do zíper. Então estica bem e passa esse pesponto aqui. Feito isso, agora eu vou colocar o cursor do zíper, então essa parte que eu deixei maior, eu vou colocar o cursor por aqui. Então eu tô aqui com o meu cursor, deixa eu até aproximar pra vocês verem bem. Eu sempre mostro aqui no canal como eu faço pra colocar o cursor, é bem facinho. Aqui a parte que tá maior eu vou abrir um pedacinho. Usando uma tesoura eu vou cortar um pedacinho dos dentinhos aqui de um dos lados. Pode ser até menos, eu cortei até demais aqui, mas não tem problema. Então vai ficar o menor e o maior. Vou encaixar o cursor aqui na parte que eu não cortei, subo até a parte que eu cortei, encaixo aqui o outro lado, encaixou bem, você segura os dois e puxa aqui pra fechar o cursor. Eu vou deixar o cursor aqui no meio pra facilitar na hora de fechar a necessaire. Antes de fechar o meu estojo, eu preciso costurar a alça. Então, vou colocar a alça aqui do lado esquerdo, na parte da frente. Vou pegar o forrinho, vou trazer ele aqui pra trás, pra ele não me atrapalhar na hora de costurar a alça. Eu vou pegar a tirinha que já tá costurada, as duas laterais, né, essa tirinha de tecido. Dobro ela no meio. Essa parte aqui que tá sem acabamento vai ficar junto com a lateral aqui do nosso estojo. Eu vou usar a minha etiqueta como medida, então eu coloco aqui na mesma altura da etiqueta. Vou até prender aqui com um grampinho e vou passar aqui a costura, o retrocesso várias vezes aqui pra alça ficar bem firme. Agora eu já posso trocar o meu calcador da máquina, eu tava usando o calcador de zíper, né? Já posso trocar pro calcador de costura reta. E agora vamos fechar esse estojo. Antes de fechar, eu gosto de fazer alguns checks na minha cabeça para não esquecer nada. Então eu já coloquei a etiqueta, já coloquei o cursor e já coloquei a alça. Feito isso, já vi que costurei tudo, agora eu posso fechar, porque eu sempre esqueço de costurar a alça, costurar a etiqueta. Às vezes eu faço o estojo e esqueci de colocar o cursor, aí tem que descosturar tudo. Então eu gosto de fazer essa checagem antes de fechar para ficar mais fácil, né? Sempre acontece de esquecer alguma coisa. Então agora eu vou colocar tecido com a manta de um lado, forrinho de outro, vai ficar assim, o zíper no meio, né? Tecidinho de forro de um lado, aqui a manta com tecido exterior de outro, e vou fechar. Eu vou passar a costura em toda a volta, eu vou até prender aqui com um grampinho antes, em toda a volta, pra ficar mais fácil de explicar e a costura ficar perfeita também. Coloquei os grampinhos em toda a volta. A parte do zíper, ela tem que estar dobrada pro lado do forro, então ela não pode estar dobradinha, virada assim, desse jeitinho, senão a necessaire vai ficar toda torta. Então vira aqui o zíper pro lado do forro, desse jeitinho assim, aqui é a mesma coisa, olha, tá viradinho pro lado do forro. E agora eu vou passar uma costura em toda a volta, deixando aqui aberto, mais ou menos uns 4 dedinhos abertos pra gente desvirar. Então eu começo aqui, dou um retrocesso, essa costura que eu vou passar vai ser com a distância de um pé de máquina. Então costuro aqui, costuro toda a volta, até chegar aqui, dou um retrocesso. Quando chegar nessas partes aqui das pontinhas, eu coloco a agulha lá dentro, finco a agulha lá dentro, giro e continuo costurando. Coloco a agulha lá dentro, levanto o calcador, giro e continuo costurando. Vou mostrar aqui na máquina pra vocês. E agora recorta esse excesso aqui de zíper. Eu vou recortar as quinas aqui desse jeitinho assim, para o acabamento ficar melhor quando a gente desvirar. Então recorto aqui, recorto o excesso do zíper desse lado também.
Forrinho a mesma coisa, corto aqui desse jeitinho, aqui assim. E agora é só desvirar aqui pela abertura que a gente deixou no forro. Deixei aqui mais ou menos uns 4 dedinhos abertos, né? Então é só desvirar. O cursor do zíper tá fechado, o zíper tá fechado, então é só colocar aqui o dedo e abrir o zíper e desvirar. Para ajeitar aqui os cantinhos, eu uso esse hashi de metal, você pode usar a pontinha de um pincel também. Puxa bem aqui para ficar bem pontudinho aqui e desvirar bem certinho. Dos dois lados, no forro a mesma coisa. E aqui na parte do zíper também, lembra que a gente deixou um dedinho sem costurar? Esse um dedinho vai dar um acabamento melhor aqui. Então essa parte não vai ficar repuxada, ela vai ficar bem retinha aqui. Desse lado a mesma coisa, então coloco aqui meu hashi lá dentro e vou endireitando. Vai ficar perfeitinho aqui esse lado, deixa eu melhorar aqui com os dedos. Vai ficar bem retinho, não vai ficar uma parte repuxada aqui. E agora essa parte que tá aberta, eu vou endireitar ela aqui pra dentro, então eu vou acompanhando a costura desse jeitinho assim, vinco aqui, você pode até passar o ferro aqui. E vou passar um pesponto, uma costura bem na beiradinha em toda essa parte, pra fechar essa abertura. Se você preferir, pode usar uma colinha de tecido, pode fechar com os pontinhos à mão também, pontinhos invisíveis, então você pode fechar aqui e dar o acabamento do jeito que você preferir. Então já fechei aquela parte que ficou aberta. Agora é só colocar o forrinho aqui pra dentro, ajeito bem as pontinhas aqui pra ele ficar bem certinho aqui dentro, né? E agora é só colocar o enfeite aqui no cursor do zíper. É opcional, eu sempre faço isso nas minhas peças, acho que fica bem legal. Então pego aqui o cordão, coloco aqui, esse cordão tem 2 milímetros de espessura. Uno as duas pontinhas, eu já queimei aqui as pontinhas deles pra eles não desfiarem, né? Eu queimo com isqueiro mesmo. Aí eu coloco aqui a miçanga, essa miçanga tem 10 milímetros. Então ela é bem grandinha, o furo dela entra certinho aqui os dois cordões, o furo dela é de 4 milímetros. Aí é só fazer um nozinho simples assim, ó, coloco aqui dentro e já tá pronto. Agora eu só vou passar o ferro aqui na minha necessaire, no meu estojo, né, pra ele ficar bem certinho e já trago aqui pra vocês. E assim ficou o estojo multiuso pronto. Eu amei fazer essa peça, fiz várias de uma vez. Quando eu postei lá no meu Instagram, choveu de comentário do pessoal querendo encomendar, querendo aprender a fazer. Então eu fiz esse vídeo com bastante carinho. Eu trouxe aqui algumas sugestões de uso. Dá pra usar como carteira. Aqui entra um celular certinho. O meu celular ele é grande, mas se for um celular maior, entra também dinheiro, cartões, documentos. Dá pra levar tudo num lugar só, pra aquelas saídas rápidas, né? A gente coloca tudo aqui, a gente precisa aqui dentro e leva só ele, né? Bem prático. Dá pra usar também como necessaire, aquelas maquiagens que a gente usa no dia a dia, coloca tudo aqui dentro e nem ocupa espaço dentro da bolsa, escova de dente, creme dental, uma toalhinha, né? Bem prático mesmo. E a última sugestão que eu trouxe é como estojo mesmo. Então dá pra criançada levar pra escola, dá pra bordar o nome da criança, bordar o nome do nosso cliente e entra bastante caneta, lápis de cor, é bem compacto, entra bastante coisa mesmo pra faculdade, né? Bem legal. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o gostei, isso ajuda bastante na divulgação do vídeo, no crescimento do canal, para eu continuar trazendo esses videoaulas de forma gratuita aqui para vocês. Se ainda não é inscrito, se inscreve para não perder nenhum vídeo novo. E muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu vou deixar o arroba do meu Instagram também para quem quiser me acompanhar por lá. Será um prazer ter vocês por lá também. Então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.